Sabe aquelas estrelas que a gente vê no céu à noite? Lindas, né? Parecem pontinhos de luz tranquilos piscando lá longe. A gente olha para elas e pensa em poesia, romance e coisas bonitas. Mas e se eu te dissesse que muitas dessas estrelas são, na verdade, monstros cósmicos? Verdadeiras máquinas de destruição em uma escala que a gente nem consegue imaginar. Estudar essas estrelas perigosas não é só uma curiosidade de cientista maluco. É uma forma de entender os limites do universo, as forças mais extremas que existem, e quem sabe, até mesmo prever ameaças que poderiam, um dia, chegar perto da gente. É como conhecer um leão. É lindo de longe, mas você precisa saber do que ele é capaz. Quando olhamos para o céu noturno, estamos na verdade olhando para o passado. A luz de uma estrela pode ter viajado por milhares ou até milhões de anos para chegar até nossos olhos. Isso significa que algumas das estrelas que vemos hoje podem nem existir mais. Elas podem já ter explodido. Podem ter se transformado em algo muito, mas muito mais assustador. A astronomia é como uma máquina do tempo. Os astrônomos são os detetives que investigam cenas de crimes cósmicos que aconteceram há muito tempo. A verdade é que o universo não é um lugar calmo e pacífico. Muito pelo contrário, é um lugar de extremos. Por trás da beleza serena do céu estrelado, existe um zoológico de monstros. Então, o que transforma uma estrela normal, como o nosso Sol, em uma assassina cósmica? A resposta, na maioria das vezes, é o tamanho. Massa é tudo no universo das estrelas. Estrelas muito, mas muito maiores que o nosso Sol têm uma vida muito mais curta e violenta. Pense assim, elas são como astros de rock. Vivem rápido, brilham intensamente e morrem de forma espetacular. Enquanto o nosso Sol vai viver tranquilamente por uns 10 bilhões de anos, uma estrela com 20 vezes a sua massa pode não durar nem 10 milhões de anos. E quando o combustível delas acaba, o show de horrores começa. Um dos fatores que torna uma estrela mortal é a sua energia. Quando uma estrela massiva morre, ela libera uma quantidade de energia que é simplesmente absurda. Uma única explosão, chamada de supernova, pode brilhar mais do que uma galáxia inteira, com suas centenas de bilhões de estrelas. Dependendo da sua massa, ela pode deixar para trás um dos objetos mais estranhos do universo, uma estrela de nêutrons. Imagine pegar toda a massa do nosso Sol, ou até mais, e espremer tudo em uma bola do tamanho de uma cidade. Uma única colher de chá de material de uma estrela de nêutrons pesaria bilhões de toneladas aqui na Terra. Em resumo, uma estrela se torna mortal quando suas características, massa, energia, densidade, rotação, magnetismo, são levadas a extremos inimagináveis. Elas se tornam verdadeiras anomalias da natureza, capazes de distorcer o espaço e o tempo ao seu redor de maneiras aterrorizantes. Vamos falar sobre a forma mais famosa de uma estrela morrer, a supernova. Imagina o seguinte: uma estrela gigante, muito maior que o Sol, passou milhões de anos queimando seu combustível. No seu núcleo, ela fundiu hidrogênio em hélio, depois hélio em carbono e assim por diante, criando elementos cada vez mais pesados. Mas essa festa não dura para sempre. Chega uma hora que ela tenta fundir ferro. E aí, meu amigo, o problema começa. Fundir ferro não libera energia. Pelo contrário, consome energia. É como se o motor da estrela engasgasse e morresse de uma vez. Sem a força da fusão nuclear para empurrar para fora, não há mais nada para lutar contra a imensa força da gravidade. No momento em que a fusão para, o núcleo da estrela desaba sobre si mesmo em uma fração de segundo. A velocidade desse colapso pode chegar a 70 mil quilômetros por segundo, quase um quarto da velocidade da luz. Esse colapso é tão violento que ele cria uma onda de choque. Essa onda de choque ricocheteia no núcleo superdenso e começa a viajar para fora. A onda de choque finalmente atinge a superfície da estrela, e é aí que a supernova realmente acontece.
a estrela explode em um clarão de luz e radiação que, por algumas semanas, pode ofuscar a galáxia inteira. Agora que você já sabe o que é uma supernova, deixa eu te apresentar uma estrela que está na lista de prestes a explodir. O nome dela é Betelgeuse. Ela é uma supergigante vermelha, uma das estrelas mais brilhantes no céu, Órion. E quando eu digo gigante, eu quero dizer gigante. Se você colocasse Betelgeuse no lugar do nosso Sol, ela se estenderia para além da órbita de Marte, engolindo a Terra, Mercúrio, Vênus. Betelgeuse é uma estrela idosa no fim de sua vida. Ela incha, encolhe e seu brilho varia de forma imprevisível. Em 2019 e 2020, ela deu um susto nos astrônomos. Seu brilho diminuiu drasticamente. Todo mundo começou a se perguntar: será que é agora? Será que ela vai explodir? A grande questão não é se Betelgeuse vai explodir como supernova, mas quando. As estimativas variam bastante. Pode ser amanhã, no ano que vem, ou daqui a 100 mil anos. Em termos cósmicos, é um piscar de olhos. Quando explodir, será o maior show de fogos da história humana. Ficará tão brilhante que será visível durante o dia. Podemos ficar tranquilos? Sim, na maior parte. Betelgeuse está a uma distância segura, mais de 600 anos-luz. Quando uma estrela massiva explode em uma supernova, o que sobra do seu núcleo? A resposta é uma estrela de nêutrons. Durante o colapso do núcleo, a gravidade é tão absurda que supera a força que mantém os átomos inteiros. Os elétrons são esmagados para dentro dos prótons, formando nêutrons. O resultado é um objeto feito quase inteiramente de nêutrons, compactados um contra o outro. É matéria nuclear pura, como o núcleo de um átomo gigante. Uma estrela de nêutrons tem uma massa maior que a do nosso Sol, mas está tudo espremido em uma esfera de apenas uns 20 quilômetros de diâmetro. É como pegar uma montanha e comprimi-la até o tamanho de um grão de açúcar. Uma única colher de chá do material de uma estrela de nêutrons pesaria cerca de 6 bilhões de toneladas aqui na Terra. Isso é mais pesado que todos os seres humanos do planeta juntos. Se você pudesse, de alguma forma, ficar na superfície, a gravidade te esmagaria instantaneamente em uma camada de átomos com a espessura de um papel. A gravidade de uma estrela de nêutrons é tão intensa que ela distorce o espaço-tempo ao seu redor. A luz que passa perto dela é visivelmente curvada. Se você apontasse uma lanterna para cima, na superfície da estrela, a luz se curvaria e voltaria para a superfície, formando um círculo. Você poderia, teoricamente, ver a parte de trás da sua própria cabeça apenas olhando para a frente. E, finalmente, temos o magnetismo e a rotação. Essa combinação de densidade extrema, gravidade absurda e rotação alucinante as torna um dos laboratórios de física mais fascinantes e perigosos do universo. Agora, imagine pegar uma dessas estrelas de nêutrons superdensas e que giram super rápido. Adicione a isso um campo magnético absurdamente poderoso, trilhões de vezes mais forte que o da Terra. O que você tem? Você tem um pulsar. E um pulsar é basicamente um farol cósmico mortal. O campo magnético da estrela de nêutrons é tão intenso que ele arranca partículas da superfície e as acelera a velocidades próximas à da luz. Essas partículas são canalizadas para os polos magnéticos da estrela, que não necessariamente estão alinhados com os polos de rotação. Esses jatos são como os feixes de luz de um farol. A estrela gira muito rápido e os feixes varrem o espaço como um raio laser cósmico. Se a Terra estiver no caminho de um desses feixes, nossos radiotelescópios detectam um pulso de rádio regular e preciso. É como ouvir um pisca, 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 vindo do espaço. Em 1967, Jocelyn Bell Burnell descobriu os pulsares. A regularidade era tão perfeita que pensaram em sinais alienígenas. Eles apelidaram o primeiro sinal de LGM-1. O pulsar,
o farol mortal vira uma ferramenta incrível para explorar o cosmos. Se você achou que as estrelas de nêutrons, os pulsares, eram extremos, espere até conhecer o primo mais psicótico da família, o magnetar. Um magnetar é um tipo especial e raro de estrela de nêutrons. O que o diferencia? Seu campo magnético. É a coisa mais magnética que conhecemos no universo. Ponto final. O campo magnético de um magnetar é cerca de 1000 vezes mais forte que o de uma estrela de nêutrons comum. E 1 quatrilhão, isso é um 1 com 15 zeros, de vezes mais forte que o campo magnético da Terra. É um número tão grande que quase não faz sentido. Para colocar em perspectiva, se você tivesse um ímã de geladeira feito do mesmo material de um magnetar, ele poderia apagar os dados de todos os cartões de crédito do mundo a uma distância de centenas de milhares de quilômetros. Se um magnetar aparecesse na metade da distância da Lua à Terra, seu campo magnético destruiria as informações de todos os aparelhos eletrônicos do planeta. Pior, ele começaria a arrancar os átomos de ferro do seu sangue. A força magnética seria tão intensa que distorceria as nuvens de elétrons ao redor dos átomos, tornando a química, como a conhecemos, impossível. Chegamos ao chefão final da nossa lista de estrelas mortais, o buraco negro. Isso é o que acontece quando uma estrela é realmente, massivamente, gigantesca. Quando uma estrela com mais de 20 ou 30 vezes a massa do Sol morre, nem mesmo a força que mantém os nêutrons juntos é capaz de deter a gravidade. Após a explosão da supernova, o núcleo continua a colapsar, até que toda a sua massa é esmagada em um ponto de densidade infinita, a singularidade. Ao redor desse ponto, a gravidade é tão forte que nada, absolutamente nada, pode escapar. Nem mesmo a luz. O que aconteceria com uma pessoa que caísse em um buraco negro? O processo é chamado de espaguetificação. À medida que você se aproxima, a gravidade nos seus pés seria muito mais forte que na sua cabeça. Essa diferença, a força de maré, te esticaria como um espaguete. Depois de conhecer todos esses monstros cósmicos, supernovas, pulsares, magnetares e buracos negros, a gente pode se perguntar: por que estudar coisas tão distantes e assustadoras? A resposta é que, ao olhar para esses extremos, nós aprendemos sobre os limites da natureza. Cada uma dessas estrelas mortais é um laboratório de física que não poderíamos jamais replicar na Terra. A explosão de supernovas, por exemplo, é a fonte da maioria dos elementos pesados que existem. O cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, o oxigênio que respiramos. Tudo isso foi forjado no coração de estrelas massivas que viveram e morreram muito antes de o Sol e a Terra existirem. Nós somos literalmente poeira de estrelas. Observar esses extremos também nos dá uma dose de humildade cósmica. A gente percebe o quão calmo, estável e raro é o nosso pequeno canto do universo. No final das contas, a curiosidade é o que nos move. Olhar para o abismo cósmico não é apenas sobre o medo do desconhecido, mas sobre a admiração pela incrível, violenta e bela complexidade do universo em que vivemos.